primeira pergunta. Quero saber se 2 dias que a comida está dentro da geladeira, realmente ela estraga ou não, porque no Natal a gente está vendo que o tempo está fazendo bastante sol, então essa comida armazenada na geladeira após 2 dias, mesmo assim ela estraga? Bom, a gente espera que dentro da geladeira não bata sol, não tenha sol. Tá? Bom, a temperatura da geladeira sempre inferior a 5 graus. Certo. Sempre inferior. Não confia naquele termostato da sua geladeira. Não é que não funciona, mas cada geladeira tem um esquema de termostato. Então, o que você faz? Coloca um termômetro dentro. Pode ser até aquele tipo Steve Lindóia, lembrei de você. Sabe aquele termômetrozinho? Coloca lá dentro, você acorda de manhã, dá uma olhadinha. Qual a temperatura está? Está 6 graus? Diminui um pouco o termostato. No dia seguinte, você acorda, está 4 graus? Ótimo. Marca com uma canetinha aquele ponto, é o ponto do termostato, você deixa sempre a 4 graus. Né? Se você pegou aqueles assados ou as sobras, não deixou mais de 2 horas a temperatura ambiente, levou para a geladeira descoberto e a tua geladeira tiver uma temperatura inferior a 5 graus, o alimento dura por 5 dias. 5 dias sem problema nenhum. Você pode fazer o feijão, nós estávamos até falando sobre feijão, você pode preparar o feijão na segunda-feira, dividir em potinhos e ir comendo até sexta-feira. Desde que a tua geladeira, você coloque na geladeira descoberto os potinhos, né? Bem sempre descoberto, tampe após 2 horas, né? E a temperatura sempre inferior a 5 graus. Não há necessidade de colocar no freezer. Se você quiser mais de uma semana, por exemplo, 2, 3 meses, aí você divide em potinhos, geladeira, primeiro por 2 horas, depois você tira, tampa, coloca no freezer, marca um rótulo, uma rotulagem, o que você escreve? Feijão, data que você fabricou, soma 3 meses e põe data de validade. Você põe a data de validade, 3 meses. Aí você coloca no freezer, temperatura sempre inferior a menos 18. Geladeira, você sempre guarda as coisas bem esparsas, é para o vento rodar. No freezer, você coloca como se fosse um iglu, uma em cima da outra. Né? Por quê? Porque se tiver um problema de energia, um mantém a temperatura fria da outra. Tá, então, geladeira espaçada, o freezer tudo junto. Tá certo. Nós estamos encerrando a primeira parte dessa nossa conversa sobre alimentação. Daqui a pouco a gente volta com outras dicas do Dr. Bactéria aqui do Espaço Online. O contato dele é este que vai aparecer no seu monitor, www.microbiotecnica.com.br. Até já. Jovem Pan Online, rádio, com imagem, online. Olá, internautas, mais uma vez aqui no Espaço Online. Hoje nós estamos falando sobre alimentação, Dr. Bactéria, mais conhecido como Dr. Bactéria, na verdade, o biomédico Roberto Figueiredo está aqui em nossos estúdios, está tirando algumas das nossas dúvidas, também dos nossos internautas e da população nas ruas a respeito do preparo dos alimentos nesta época do ano, fim de ano, muitas festas, muitas comidas, e as pessoas, é claro, têm que saber preparar todos esses alimentos da forma correta. Doutor, na primeira parte do nosso programa, o senhor comentou um pouco sobre os assados, os cuidados que nós devemos ter na preparação dos assados. Mas uma vez que a comida já está posta na mesa, como é que deve ser os cuidados que nós devemos ter, principalmente com aquela comida que acaba sobrando, acaba ficando muitas horas ali na mesa, as pessoas às vezes não sabem se devem retirar ou manter na mesa aquele alimento. Qual a orientação do senhor? Essa aqui é interessante, né? Bom, como eu falei, faça tudo para que o alimento não fique mais de 2 horas na mesa, né? Agora tem um que é o campeão das intoxicações, desse daqui, sabe qual é? A maionese. Maionese do salpicão. É né? verdade. Então tem até uma ideia que eu falo para o pessoal, é o seguinte, pegue aqueles cubinhos de gelo, coloque gelo e coloque anilina junto com essa água. Então faça cubinhos de gelo coloridos. Então vermelhinho, azulzinho, isso aqui todo. Depois pegue uma travessa grande, coloque a travessa dentro dessa outra travessa de maionese ou de salpicão dentro. Tá? Por que dentro de uma outra travessa? Porque em volta dessa, por baixo, você vai colocar esses gelinhos coloridos. Então fica uma coisa bonita e fica, eu chamo de cama de gelo. Manter a refrigeração. Manter a refrigeração. Você pode fazer com todos aqueles alimentos, até alguns doces que tem muito creme, aqueles doces gelados, né? Aquele pavê, essa história toda. Você pode também preparar isso daqui.
né? Aí dá para você manter, que geralmente os doces eles ficam mais de 2 horas, né? Que você deixa todos daquele tempão todo. O pessoal come de pressinha, depois um come um doce, chega a visita, come um docinho. Você não vai falar para a gente que chegou, come um peru. O docinho sempre vai, né? Aquele que passou na família dele, depois vai visitar os amigos. Então come um docinho, então você pode deixar o docinho dentro dessa travessa. E a maionese, por ser arriscado, primeira coisa, gente, esqueça a maionese caseira. Está proibido. Quem proibiu? Dr. Bactéria, pode escrever. Dr. Bactéria proibiu você utilizar a maionese caseira, gente. Mesmo que tenha a receita da vovó, guarde de lembrança dela, guarda. Gente, não pode, porque 1 em 200 ovos pode ter salmonela. Dá uma semana com diarreia, vômito e febre. Você não sabe, né? E aquela história que eu sempre comento, né? Por exemplo, você já deve ter pego diarreia, todo mundo já pegou. Né? Quando você pega uma diarreia, você não fala assim, comi comida estragada? Né? Mas se tivesse estragado, você teria comido? Não. Não teria, então, gente, comida estragada não faz mal, que absurdo. Não estou mandando ninguém comer comida estragada. Tá? Primeiro que ninguém come. É por conta ninguém da come. aparência, né? Exatamente. Ninguém come arroz azedo, carne podre, ninguém come isso. Né? Então, primeiro ponto. Mas mesmo que comesse, não faria mal. O problema é que as bactérias que dão doença não alteram as características. Então não adianta aquela que a mãe da gente faz, né? Eu vou ver se a comida está boa, dá aquela cheiradinha, experimenta, chama alguém do lado e fala, o que tu acha? Né? Parece que é um cúmplice para diarreia, né? Compartilhando, não adianta né? fazer nada disso, gente. Tá? Agora, doutor, no caso da maionese, quanto tempo a maionese aguenta fora da geladeira? 2 horas. 2 horas e eu não vou nem falar da maionese caseira. Maionese caseira. Você pode deixar a temperatura ambiente, sem refrigeração por 2 horas. Tá? Nem precisa utilizar aquela. Eu estou indicando que o pessoal pode ser que fique um pouquinho mais, ou então vai querer reaproveitar no dia seguinte, sempre vai ter esse esquema. Então faça essa cama de gelo, tá? Mas maionese caseira, esqueça. Receita da vovó, guarda para ela, gente. Ovos crus ou semicrus, jamais, esqueça. Aproveitando esse gancho, a gente tem uma outra pergunta que está relacionada a este assunto. Vamos a ela. A comida estraga se a gente deixar muito tempo fora da geladeira? Essa pergunta que nós tínhamos falado, né? O máximo seriam 2 horas. Tá? 2 horas. Porque as bactérias é muito semelhante às pessoas. As pessoas, eles precisam de um tempinho para se adaptar. Então, imagina uma pessoa, né? O cameraman nosso aqui, né? Imagina que o cameraman nosso, ele vai numa festa, conhece uma menina. Já começa a reprodução naquele momento? Não começa, ele vai conhecer a menina, vai falar com ela, depois, uma coisa que é normal hoje em dia, né? Vai ficar noivo dela, vai casar, só depois do casamento que começa a reprodução. Assim deveria ser, teoricamente, né? Só que bactéria não é teoricamente, a bactéria faz isso. Ela chega por exemplo, um assado, cai uma bactéria, né? Ela chega a carne chega para a bactéria chega para a carne e fala, oi, tudo bem, como é que vocês vêm sempre nessa cozinha? Você vai ver a conversa, né? E a carne é durona, né? Ela fala, espera um pouquinho, vai para lá, até que passam-se 2 horas, mas você viu aquele tempo que a carne é fraca? A carne vira bactéria, sabe que você é até bonitinha, só que essa conversa dura 2 horas. Então, durante 2 horas não tem perigo nenhum. Só que depois de 2 horas, você começa a multiplicar a cada 5 minutos. Duplica a cada 5 minutos. Por isso que 2 horas é o limite. Tá? Depois, ou dentro dessa parte de 2 horas, sempre refrigeração. A não ser que você tenha condições, muita gente tem, de manter sobreaquecimento no banho-maria, acima de 60 graus, tem aqueles richô. Né? Coloca aquele negócio com foguinho embaixo, sempre esquentando, acima de 60 graus, dura por 6 a 8 horas.